Ele tinha um sorriso encantador e um desejo incontrolável de matar. Entre 1974 e 1978, espalhou o terror pelos Estados Unidos. Raptava, violava, matava. E voltava aos corpos. Ninguém desconfiava. Era o vizinho ideal. O namorado perfeito. Mas por trás dos olhos calmos, escondia-se um monstro. Este é Ted Bundy. E esta é a sua história no Crimes e Mistérios. Antes do predador, havia apenas uma criança. Mas a história de Ted Bundy começa envolta em mentiras, vergonha e silêncio. Ted Bundy nasceu como Theodore Robert Colwell em 24 de novembro de 1946, na Elizabethland Somforo no Mothers, em Burlington, Vermont. A sua mãe, Eleanor Louise Colwell, tinha 22 anos, era solteira e vivia numa época em que ter um filho fora do casamento era profundamente estigmatizado. Para esconder a gravidez, Eleanor foi enviada para essa casa de acolhimento e depois regressou à casa dos pais na Filadélfia com o bebê. Durante os primeiros anos de vida, Ted foi criado a acreditar que os avós maternos eram seus pais e que a sua mãe era sua irmã mais velha. Imagine crescer sem saber quem realmente são os seus pais. Ted só descobriu a verdade na adolescência, e isso pode ter causado uma ruptura na sua identidade. O avô materno, Samuel Colwell, foi descrito como um homem agressivo, racista e violento, que abusava verbal e fisicamente dos membros da família. Há relatos de que Samuel espancava a esposa e torturava animais, comportamentos que se tornaram comuns também nos assassinos em série. A avó, cujo nome não é amplamente documentado, sofria de problemas mentais e passava longos períodos sedada. O ambiente em casa era frio, controlador e emocionalmente instável. Alguns especialistas em criminologia acreditam que Bundy poderá ter testemunhado ou vivenciado abusos, embora ele próprio nunca tenha confirmado isso em detalhes. Em 1950, Eleanor mudou-se com Ted para Tacoma, Washington, e passou a usar o nome Louise Bundy, depois de casar com Johnny Culpeper Bundy, um cozinheiro do exército. Johnny adotou Ted formalmente, mas o relacionamento entre os dois nunca foi próximo. Bundy rejeitava o padrasto, considerando-o sem ambição e sem inteligência. Durante a adolescência, Bundy isolava-se socialmente, mas conseguia manter uma imagem exterior de normalidade. Havia já comportamentos preocupantes, espionava mulheres, roubava e parecia emocionalmente desconectado. Ted era inteligente e articulado. Estudou psicologia na Universidade de Washington e impressionava os colegas e professores. Trabalhava em campanhas políticas republicanas e era descrito como ambicioso e encantador. Manteve uma relação amorosa importante com uma mulher chamada Diane Edwards, nome pseudónimo, que muitos acreditam ter sido o modelo físico e emocional das vítimas que viria a escolher mais tarde. Quando Diane terminou a relação, Bundy ficou devastado, e isso coincidiu com o início da sua escalada criminosa. Durante o dia, era um jovem com futuro promissor. À noite, espreitava nas sombras. Bundy levava uma vida dupla, era voluntário numa linha de apoio a vítimas de violação e ao mesmo tempo planeava os seus próprios ataques. A capacidade de disfarçar os seus impulsos violentos e manter uma aparência de respeito social é um dos aspectos mais inquietantes da sua personalidade. Em janeiro de 1974, em Seattle, Washington. Embora não tenha morrido, Karen Sparks, uma estudante universitária de 18 anos, é considerada a primeira vítima conhecida de Ted Bundy. Ele invadiu o apartamento dela durante a noite, espancou-a brutalmente com uma barra de ferro e violou-a com um objeto metálico. Karen sobreviveu, mas ficou com lesões cerebrais permanentes e sem memória do ataque. Bundy quase matou-o e nesse fracasso, talvez tenha encontrado motivação para não falhar da próxima vez. Primeira vítima mortal confirmada foi Linda Ensili. Dia 1 de fevereiro de 1974 na Universidade de Washington em Seattle. Linda era uma jovem de 21 anos, estudante de psicologia e apresentadora de rádio. Bundy entrou na casa dela durante a noite, possivelmente pela porta dos fundos ou janela, e atacou-a enquanto dormia. Deixou um lençol dobrado cuidadosamente sobre a cama manchada de sangue, o que demonstra uma combinação perturbadora de violência e controle obsessivo. O corpo foi removido com cuidado e só meses depois fragmentos do seu crânio foram encontrados no Monte Taylor. Ted Bundy não caçava com violência imediata. Ele usava o charme como isco. O perfil das vítimas: mulheres jovens, atraentes, de cabelos castanhos ou pretos, lisos e geralmente com risca ao meio.
Muitas tinham traços semelhantes à sua ex-namorada, Diane Edwards. Técnicas de abordagem: fingia estar ferido, com um braço ao peito ou muletas, e pedia ajuda para transportar livros, malas ou carregar algo para o carro. Fingia ser uma figura de autoridade, como um polícia ou bombeiro. Às vezes, usava um nome falso como Ted ou Richard, e abordava as vítimas em locais públicos, como campos universitários, bibliotecas ou parques. Um dos locais mais notórios foi o Lake Sammamish State Park, onde Bundy, no mesmo dia, abordou várias mulheres e conseguiu raptar duas, Janice Ott e Denise Naslund, num intervalo de horas. Bundy usava o seu carro, um Volkswagen Beetle bege, como parte fundamental do seu plano. O banco do passageiro estava removido para facilitar a ocultação das vítimas. Muitas vezes atacava assim que a mulher estava dentro do veículo. Uma vez que entravam no seu carro, já não havia como escapar. Bundy transportava os corpos para locais isolados, onde praticava necrofilia repetida. Em vários casos, decapitava as vítimas e levava as cabeças como lembranças. Voltava várias vezes aos locais dos corpos, não por remorsos, mas por prazer. Em alguns casos, arranjava os corpos e penteava-os, o que indica traços de controlo, obsessão e fetichismo extremo. A sua metodologia manteve-se consistente nos primeiros meses, mas com o tempo Bundy tornava-se mais impulsivo e brutal. A necessidade de matar aumentava e os intervalos entre os crimes diminuíam. Ao longo do tempo, o controlo inicial deu lugar a ataques cada vez mais caóticos, como os da fraternidade Chi Omega, onde atacou 4 mulheres em minutos, sem plano aparente. O predador meticuloso começava a ceder ao impulso puro, e isso seria a sua ruína. Bundy começou os assassinatos no noroeste dos Estados Unidos. As vítimas desapareciam misteriosamente de campi universitários e parques públicos. Karen Sparks sobreviveu a um ataque brutal enquanto dormia. Sofreu danos cerebrais irreversíveis. Linda em Sealy, raptada da própria casa durante a noite. Crânio encontrado no Monte Taylor. Dona Gail Mahone desapareceu a caminho de um concerto. Nunca foi localizada. Susan Elaine Rancourt, vista pela última vez a sair de uma reunião universitária. Roberta Kathleen Parks, sumiu enquanto ia jantar. Fragmentos ósseos encontrados mais tarde. Brenda Carroll Ball, vítima abordada num bar. Desapareceu ao sair sozinha. Georgan Hawkins desapareceu entre 2 edifícios do campus universitário. Janice Ott acompanhou Bundy, que fingiu ter o braço partido até ao seu carro. Denise Marie Naslund, raptada horas depois de Janice Ott. Após 9 assassinatos, Bundy começou a operar na zona centro-oeste. Nancy Wilcox, Bundy alegou que queria apenas raptá-la. Acabou por matá-la e esconder o corpo. Melissa Ann Smith, filha de um chefe da polícia. Corpo encontrado com sinais de violação e estrangulamento. Lauren Haim, vista pela última vez a sair de uma festa. Corpo encontrado semanas depois. A violência estava a escalar. O tempo entre os crimes encurtava e os corpos começavam a ser deixados com sinais mais evidentes de mutilação. Ted Bundy mudou a localidade mais uma vez, mas os crimes continuaram. Karen Eileen Campbell saiu do quarto de hotel e nunca voltou. Corpo encontrado semanas depois num campo gelado. Julie Cunningham, Bundy usou muletas para pedir ajuda com esquis. Nunca foi localizada. Denise Lynn Oliverson desapareceu enquanto andava de bicicleta. Bicicleta encontrada perto de uma ponte. Lynette Dawn Culver, raptada da escola. Bundy confessou que a afogou e lançou o corpo num rio. Susan Curtis, vítima durante uma conferência universitária. Nunca encontrada. Após estes assassinatos, Ted Bundy foi preso e conseguiu escapar por 2 vezes e vitimou mais 6 mulheres. Durante a sua fuga foi para a Florida, onde cometeu estes crimes. Margaret Bowman, atacada com brutalidade extrema na cama, na residência universitária Chi Omega. Lisa Levy sofreu estrangulamento, mordidas e agressão sexual. Karen Chandler, gravemente ferida, mas sobreviveu e deu testemunhos importantes. Kathy Klein também foi gravemente ferida, mas também sobreviveu e deu testemunhos importantes. Cheryl Thomas, atacada num apartamento próximo da Chi Omega. Sobreviveu com ferimentos graves e danos permanentes. Kimberly Leach, raptada da escola. O corpo foi encontrado numa zona rural em avançado estado de decomposição. Um polícia local, Bob Hayward, estranhou a presença de um Volkswagen Beetle bege a circular de madrugada numa zona residencial.
Ao ser mandado parar, Bundy tentou fugir, mas foi detido. Dentro do carro, a polícia encontrou itens suspeitos, conhecidos como seu kit de caça. Algemas, barra de ferro, máscara de esqui, fita adesiva, corda e um pé de cabra. Era o suficiente para gerar suspeitas, mas ainda não o suficiente para o ligar aos desaparecimentos. Posteriormente, Carol Darronge, uma sobrevivente de Bundy, identificou-o numa roda de reconhecimento como o homem que tentou raptá-la meses antes. Foi acusado de tentativa de sequestro. Em julho de 1976, ele foi considerado culpado e condenado a 1 a 15 anos de prisão no Utah State Prison. Enquanto Bundy estava preso em Utah, as autoridades de outros estados, como Washington, Oregon, Utah e Colorado, partilhavam informações sobre desaparecimentos semelhantes. Descobriu-se que Bundy tinha estado presente em várias das áreas onde as vítimas tinham desaparecido. Ligação ao caso de Karin Campbell em Colorado. Karin Eileen Campbell desapareceu de um hotel onde estava com o noivo. O corpo foi encontrado semanas depois, nu e brutalmente espancado, a cerca de 6 km do hotel. Por que Ted Bundy? Bundy admitiu ter estado em Aspen naquela altura. Uma testemunha lembrou-se de um homem que combinava com a descrição de Bundy no hotel. O seu carro Volkswagen Beetle foi visto na área. O modus operandi coincidia: uma mulher jovem, local isolado, ataque violento. Pela primeira vez, Bundy seria acusado formalmente de homicídio e isso mudaria tudo. Num simples salto, o assassino mais procurado da América desapareceu. Bundy estava preso em Glenwood Springs, Colorado, acusado do assassinato de Karin Campbell. Tinha convencido o tribunal de que devia representar-se sem advogado, o que lhe deu acesso a materiais jurídicos e à biblioteca do tribunal, sem estar algemado. No tribunal de Aspen, foi levado até à biblioteca jurídica sem supervisão direta. Pediu para consultar livros jurídicos sozinho. Quando ficou sozinho, saltou por uma janela de 2,5 metros no segundo andar e fugiu a correr. Caiu em mato denso e montanhoso e desapareceu da vista das autoridades por 6 dias. Sobreviveu nas montanhas, roubou roupas e comida de cabanas de caçadores. Evitou estradas principais, mas ficou desnutrido e desorientado. Foi recapturado 6 dias depois, com sinais de exaustão, sujo e desidratado. A primeira fuga foi o início de algo maior. Bundy agora sabia que podia manipular até o sistema legal. Regresso à prisão de Glenwood Springs, onde as condições de segurança foram supostamente reforçadas. Os guardas passaram a revistar Bundy com mais frequência e o colocaram em isolamento maior. A imprensa começou a dar ainda mais atenção ao caso, alimentando a imagem pública de Bundy como um criminoso inteligente, astuto, quase uma figura mitológica. O tribunal não retirou o seu direito de autorrepresentação, o que mais tarde se provaria um erro grave. Durante os meses seguintes, enquanto todos pensavam que estava sob controlo, Bundy começou secretamente a planear a sua segunda fuga. Começou a perder peso de propósito, cerca de 13 kg. Usou ferramentas escondidas, possivelmente fornecidas por cúmplices externos para escavar um buraco no teto da cela. Escondeu os trabalhos com livros e lixo para não levantar suspeitas. Criou uma rotina de prática noturna, movimentando-se silenciosamente nas condutas da prisão. Ted Bundy escapa da prisão pela segunda vez. E desta vez, ninguém o iria encontrar tão cedo. Fugiu através de um buraco escavado no teto da cela. Saiu pelo apartamento dos guardas, vestindo roupa civil. A sua ausência só foi notada 15 horas depois, tempo mais do que suficiente para desaparecer. Bundy viajou de comboio até Chicago, depois rumou para o sul, usando identidades falsas e cartões de crédito roubados. Passou por Ann Arbor em Michigan e Atlanta, Geórgia, até chegar à Flórida no início de janeiro de 1978. Estabeleceu-se em Tallahassee, usando o nome falso Chris Sagan, e alugou um quarto na pensão de Oaks. A liberdade custaria sangue. Muito sangue. 15 de janeiro de 1978 invadiu a residência Chi Omega, da Universidade Estadual da Flórida. Matou Margaret Bowman de 21 anos e Lisa Levy de 20 anos. Feriu gravemente Karen Chandler e Kathy Klein e tentou atacar outra estudante, Cheryl Thomas, em um apartamento próximo. A 9 de fevereiro de 1978, raptou e assassinou Kimberly Lees de 12 anos em Lake City. Bundy já não era meticuloso. Ele agora estava impulsivo, desorganizado e ainda mais perigoso.
Uma simples infração de trânsito pôs fim à maior caçada aos Estados Unidos desde os anos 60. Por volta das 1h30 da manhã, o agente David Lee patrulhava a zona universitária de Pensacola. Notou um Volkswagen Beetle roubado, com matrícula irregular. Ao abordar o veículo, Bundy tentou fugir, resistiu à prisão e tentou sacar uma arma. Foi dominado e algemado após breve luta. Levado para a esquadra de Pensacola. Bundy recusou identificar-se durante horas. Tentou enganar os polícias com falsas histórias e nomes. Finalmente, soltou a frase: Acho que vocês já sabem quem eu sou. E sabiam. Era o fim. Mesmo preso, Ted Bundy nunca deixou de manipular. Prendeu o corpo, mas a mente continuava a jogar. Depois de ser recapturado em fevereiro de 1978, Bundy foi encarcerado na prisão estadual da Flórida, onde aguardava julgamento pelas mortes das estudantes da Chi Omega e da menina Kimberly Leach. Durante este período, correspondia-se com admiradoras que o viam como um anti-herói. Recebia centenas de cartas por semana, muitas com conteúdo romântico e até sexual. Usava a sua inteligência para tentar atrasar os processos, mudando de advogados e apresentando moções jurídicas intermináveis. Continuava a dar entrevistas e a manipular a opinião pública com frases ambíguas, sorrisos e charme. E no meio de tudo isto, houve amor. Ou pelo menos, houve fascínio. Caroline Boone, uma antiga colega de trabalho de Bundy, acreditava na sua inocência. Visitava-o regularmente, trocava cartas e acabaram por casar-se oficialmente em pleno tribunal, durante o julgamento de 1980. Segundo as leis da Flórida na época, a declaração pública feita em tribunal perante um juiz contava como casamento legal. Um detalhe bizarro: durante uma pausa no julgamento, Ted Bundy fez o pedido de casamento no meio da audiência, com câmaras a gravar, e Carol disse sim, em direto. Carol engravidou e, em 1982, deu à luz uma menina chamada Rosa. Embora a forma como a concepção aconteceu nunca tenha sido confirmada oficialmente, há fortes indicações de que os guardas fechavam os olhos a encontros íntimos entre o casal durante as visitas conjugais não autorizadas. Foi o primeiro julgamento criminal televisionado nos Estados Unidos. E Bundy adorou cada segundo. Julgamento da Chi Omega, acusado de assassinar Margaret Bowman e Lisa Levy. Bundy representou-se a si mesmo, mesmo com uma equipa de advogados disponível. Tentou controlar o interrogatório das testemunhas, apresentar argumentos e teatralizar a defesa. Provas cruciais. Marcas de mordida no corpo de Lisa Levy, que foram comparadas aos dentes de Bundy. Testemunhas que o viram perto da fraternidade. Vestígios de cabelo, sangue e fibras. Veredito: culpado de 2 homicídios e 3 tentativas de homicídio. Condenado à morte por eletrocução. Julgamento de Kimberly Leach. Acusado do rapto e assassinato da menina de 12 anos. Novamente, evidências físicas e testemunhas colocaram-no no local do crime. Este julgamento foi mais emocional e levou à sua segunda condenação à morte. Bundy passou quase 10 anos no corredor da morte, adiando a execução através de apelos judiciais e jogadas legais. Nos últimos anos, começou a colaborar com o FBI, ajudando a traçar perfis de outros serial killers, incluindo Gary Ridgway, o assassino de Green River. Finalmente, admitiu mais de 30 homicídios, embora sempre com hesitação e ambiguidade. Só quando percebeu que ia morrer, começou a contar parte da verdade. Às 7h06 da manhã, no dia 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica, apelidada de Old Sparky. Nos momentos finais, recusou fazer grandes declarações. Limitou-se a dizer: Dei o meu amor à minha família e aos meus amigos. À porta da prisão, multidões festejavam, gritavam, "Burn Bundy, burn", e vendiam camisolas com o rosto do assassino queimado. Ted Bundy enganou todos à sua volta. Mas no fim, nem ele conseguiu escapar da verdade. Partilha a tua opinião nos comentários. Achas que ele disse toda a verdade? Não te esqueças de deixar o like, subscrever e ativar as notificações para mais casos como este. Lembre-se, todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta.